Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Brasil e Uruguai. A expectativa era a vitória da seleção, acabou não vindo, ficou nesse empate e vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, vamos lá então. Primeiro falar como é que foram marcados os gols da partida, né? O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Valverde, jogada pela esquerda, ele recebe o passe, finaliza muito bem depois de driblar, se eu não me engano, o Gerson. Foi o Gerson ou o Bruno Guimarães, não tô me lembrando agora. Ele finaliza no cantinho, bola forte, rasante, ainda pingando, muito difícil de ser defendida, faz ele 1-0. E o gol do Gerson é um golaço, é um lançamento para a área, tem o corte da zaga, ele chega finalizando de primeira, de esquerda, um golaço, pegando meio que de trivela, assim, indefensável pro Rocher, o gol que deu o empate para a seleção. É, enfim, foi assim os gols. Vamos aprofundar aqui na análise, começando pelo mandante, né, pela seleção brasileira. Vale destacar que nos dois jogos dessa data FIFA, o Brasil empatou os dois jogos. Nos dois, um gosto quase que de derrota, né? Porque contra a Venezuela o Brasil saiu vencendo e numa desatenção no início do segundo tempo tomou um empate. E agora contra o Uruguai, o Brasil foi superior. O Uruguai criou muito pouco, no máximo em alguns contra-ataques e em chutes de fora da área. Porém, o Brasil não conseguiu converter as suas oportunidades. Contra a Venezuela acabou criando bem mais do que criou contra o Uruguai. O Uruguai bem fechadinho, por mais que os times do Bielsa normalmente sejam muito ofensivos, dessa vez o Brasil encurralou o Uruguai lá atrás, né? E não à toa no intervalo saiu a principal arma ofensiva do Uruguai, que é o Darwin Núñez, e entrou o Rodrigo Aguirre. Enfim, vamos aprofundar aqui na análise, daqui a pouco a gente chega no lado do Uruguai. Começando pelo gol, o Ederson. Cara, o Ederson não foi muito exigido, nem em questão de saída de jogo, porque, que nem eu falei, a linha do Uruguai estava muito baixa. O Uruguai ficou fechadinho lá atrás e espetou alguns contra-ataques, com o Pelistri, principalmente, no primeiro tempo. O Darwin não jogou praticamente, não tocou na bola. O Max Araújo praticamente também não tocou na bola. Vale destacar também o meio de campo do Uruguai. De novo, já estou aprofundando aqui no Uruguai. Daqui a pouco eu chego lá. Enfim, o Ederson não foi muito exigido, tá bom? Nas laterais, tanto o Danilo quanto o Abner, na prática não é assim, né? Na prática eu virava uma linha de três zagueiros. O Gabriel Magalhães pela esquerda, o Marquinhos pelo meio, o Danilo pela direita. O Abner uma ala pela esquerda, pela direita caía o Savinho, né? E aí o Vinícius flutuava o Rafinha flutuava pelo meio e o Vinícius e o Igor Jesus mais à frente. O Vinícius caindo mais para a esquerda, mas como tinha toda hora a ultrapassagem do Abner, ele tinha muita liberdade para vir para o meio, né? Enfim, o Danilo, eu achei que ele não fez um jogo ruim. Eu não acho que ele tem que continuar sendo convocado. Já destaquei aqui no canal no jogo contra a Venezuela, que a análise está aí, inclusive. Para mim, os laterais da seleção brasileira, na direita, tem que ser o Wanderson e o Wesley, na minha visão, o Wesley do Flamengo. E na esquerda, na esquerda realmente é muito aberta essa vaga. Não tem um cara assim que a gente olha e fala: esse cara tem que ser o da seleção, esse cara tem que ser o titular. Porque, por exemplo, um cara que vinha sendo muito utilizado é o Arana. Não acho que o Arana seja incontestável. Vem sendo o Abner também não é incontestável, não tem nada demais. Então, assim, na lateral esquerda é a posição mais mediana dessa seleção brasileira, na minha visão. Tá? Essa lateral esquerda, que hoje é o Abner. O Abner é muito rápido, essa é a principal característica dele. Talvez uma utilização interessante desse time seja não utilizar laterais. Você pode utilizar, como foi no segundo tempo, três zagueiros e utilizar um ponta como um ala esquerda. E aí tem a opção do Samuel Lino, que já faz isso no Atlético de Madrid. Seria uma utilização espetacular. Iria unir o útil ao agradável, né? Que ele já faz essa posição no Atlético, ele é ponta de origem e joga de ala esquerda. Poderia ser interessante para a seleção, ou como foi no segundo tempo, que aí utilizou o Rafinha e o Martinelli em determinados momentos o Martinelli mais atrás e em outros o Rafinha, assim como já foi contra a Venezuela, o Rafinha fazendo a lateral esquerda, com liberdade para chegar bastante à frente também. Enfim, o Abner em si não achei que foi muito bem, muito discreto, o time melhorou quando ele saiu. E na direita o Danilo ficou muito focado na criação, principalmente no primeiro tempo. Mas quando ele ultrapassou, achei que ele fez jogadas interessantes, tomadas de decisões boas. No geral, achei que o Danilo fez um bom jogo. Eu sei que o torcedor brasileiro, eu acho que talvez desse time titular o Danilo seja o que o torcedor brasileiro mais pega no pé.
Mas eu achei que ele fez um bom jogo, por incrível que pareça. Mas para as próximas convocações, eu iria com Wesley e Wanderson, que os dois são muito ofensivos e são para hoje e para o futuro da seleção brasileira, tá bom? A dupla de zaga com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, eu achei que os dois foi bem. Eu vi que muita gente criticou o Gabriel, tanto na transmissão e tanto depois, eu vi alguns comentários, o Gabriel Magalhães na saída de jogo, e criticaram inclusive o estilo de jogo dele, falando que não é um zagueiro técnico. Sendo que, cara, quem fala isso, putz, não assiste o Arsenal, né? Porque é justamente o contrário. O Gabriel tem uma saída de jogo muito boa, tem lançamentos longos muito bons. E, enfim, ele não errou praticamente nenhum passe, é porque realmente estava sem opção de passe. O Uruguai optou por deixar na maioria do tempo, o cara que ficava mais com a bola e ficava com mais espaço de criação era o Gabriel Magalhães. Se você quiser comparar o quesito criatividade do Gabriel com o Bruno Guimarães, com o Gerson, com o Rafinha, lógico, ele vai ser muito pior nesse quesito, porque eu tô falando de jogadores mais ofensivos. Mas em relação à média de zagueiros do mundo, o Gabriel Magalhães é um dos melhores nessa saída de jogo. Então, eu achei que essas críticas em relação à saída de jogo do Gabriel eu acho um erro. Eu acho que a gente pode criticar talvez a falta de opção de passe e de movimentação dos outros jogadores. Mas o quesito técnico, qualidade de saída de jogo de bola no chão do Gabriel, eu acho um erro. Muito bom nesse quesito. Não à toa, é só assistir um ou outro jogo do Arsenal que a gente percebe isso. E principalmente, a principal característica dele é a bola aérea, né? Já fez vários gols assim, recentemente fez contra o City. Mas esse quesito é, jogar no chão mesmo, sair jogando, dele não é ruim, tá? É um dos melhores do mundo nesse quesito, inclusive. E o Marquinhos também achei que foi bem. Não achei que a dupla de zaga foi mal. Não à toa. O Pelistri fez um primeiro tempo bom, depois sumiu. O Maxi Araújo, o jogo todo, não tocou na bola. E o Darwin também não jogou nada. Não à toa saiu no intervalo. Entrou a Aguirre e também não fez nada. Não à toa o gol saiu de um chute de fora da área. Então a linha de defesa, no geral, defensivamente foi bem, na minha visão. No meio de campo, o Bruno Guimarães, eu achei que falta um combate a mais no meio de campo. Eu acho o Bruno muito comum, tá bom? Essa que é a verdade. Ele não é ruim, mas ele também não é um cara muito acima da média. É um cara que desarma bem e faz o simples bem. Já o Gerson, acho que sim, é um cara diferenciado, é um cara que esconde a bola. Eu acho que falta ele se sentir mais à vontade na seleção. E eu acho que isso pode ser muito positivo para o futuro da seleção. A liberdade que ele tem no Flamengo, ele tendo na seleção, eu acho que vai ser muito benéfico. Para mim, hoje o Gerson é titular absoluto dessa seleção, tá bom? Nessa data FIFA se consolidou isso na minha visão. Na data FIFA passada também, principalmente pelo aquele jogo contra o Peru, que ele foi muito bem. Então, assim, pra mim o Gerson é titular desse time, é titular da seleção. Pra mim o Paquetá hoje se deu mal, não tem muito o que falar. A questão é que esse primeiro volante ainda pra mim é muito contestável. Tanto sendo o Bruno, tanto sendo o André, aí uma posição carente da seleção. Se a gente olha do outro lado, Bentancur, Ugarte e Valverde são três jogadores muito bons. E, por exemplo, o Ugarte é primeiro volante do United. O Bruno Guimarães é primeiro volante do Newcastle. Então aí a gente já faz uma comparação dos clubes que a gente percebe a diferença. O Bentancur joga no Tottenham. O Valverde joga no Real Madrid. Aí a gente traz para o lado brasileiro. Hoje sim a gente tem um meio-campista que, inclusive, para mim, é o melhor jogador do mundo hoje, que é o Rafinha. Você pode buscar vários outros que, na minha visão, não vai ter um que supera o Rafinha. Porque, para mim, hoje a melhor equipe do mundo é o Barcelona. O principal jogador do Barcelona é o Rafinha. Então, naturalmente, o principal jogador da principal equipe do mundo é o melhor do mundo. Para mim, hoje é o Rafinha. E aí sim a gente está muito bem servido. Mas eu acho que tanto o Abner, o Danilo nesse caso, e o Bruno Guimarães e o Igor Jesus são as posições que o Brasil precisaria ter um jogador que é titular. Tipo, você olha e fala, esse cara é titular da seleção. Eu acho que o Wanderson tem esse potencial na lateral direita. Na esquerda, não acho que o Abner é o cara certo. No meio, o Bruno pode até ser, mas no momento não é indiscutível. E na frente, o Igor também fez um jogo muito bom naquele jogo contra o Chile, mas nos outros jogos eu achei que ele não foi bem. Tá bom. Enfim, daqui a pouco eu chego lá. O Savinho, cara, o Savinho individualmente é muito bom, um cara muito habilidoso, muito rápido. Achei que faltou ser fominha, faltou personalidade. Vários momentos ele fez jogadas cortando da direita para o meio, característica de um jogador canhoto, habilidoso, rápido, que joga na direita, vai cortar para o meio mesmo. Faltou finalizar, a todo momento ele fez umas 3, 4 jogadas assim, dava o passe e a jogada não dava em nada. Chega ali, abriu um mínimo de espaço, chuta, cara. Você pode ver, qualquer outro jogador teria finalizado, faltou isso pro Savinho, tá bom? Achei que faltou essa ambição da finalização, beleza?
O Rafinha, eu achei que o Rafinha foi muito bem, deu passes muito bons no primeiro tempo, é porque os jogadores não aproveitaram as oportunidades, tá bom? Mas o Rafinha fez um grande jogo no primeiro tempo no quesito de passe, no segundo tempo no quesito vontade, se esforçou muito e pra mim é titular absoluto da seleção e hoje é a principal referência da seleção, mais do que qualquer outro, porque é um cara que nem eu falei, hoje é o principal jogador da principal equipe do mundo e mesmo assim era um dos que mais se esforçava, um dos que mais corria, um dos que mais dava carrinho, o que mais ajudava defensivamente, depois ia pro ataque, correndo o jogo todo. Então, o Rafinha, pra mim, hoje é o principal jogador da seleção brasileira, tá bom? E eu achei que fez um bom jogo. O Vinícius, cara, o Vinícius, que nem eu comentei na análise contra a Venezuela, ele é muito bom no quesito força física. Mesmo quando ele erra o drible, ele é muito forte, é muito difícil de desarmar ele e de antecipar as jogadas, imaginar o que ele vai fazer. Mas na seleção, na hora de levar um 10, na hora dele fazer o gol, na hora dele dar o passe certo, ele erra. Então, eu acho que isso dali não é nem quesito do futebol, é quesito mental. Porque no Real Madrid, nos mesmos contextos, ele é decisivo. Na seleção, ele perde pênalti, cara a cara ele chuta na trave, aí na hora de dar um passe ele chuta, na hora de chutar ele passa. Então, é tomada de decisão. Os grandes questionamentos em cima da carreira do Vinícius é tomada de decisão e finalização ruim. Finalização ele melhorou muito no Real, tomada de decisão melhorou no Real, na seleção ainda não. Então acho que não tem uma fórmula mágica para isso, cara. Mas o fato é, para mim, o grande problema do Vinícius na seleção é tomada de decisão, tá? Porque qualidade no Real ele já mostrou que tem. Não à toa foi o segundo melhor jogador do mundo, eleito pela Bola de ouro, né? Enfim, e o Igor na frente, eu gostei quando ele foi convocado a princípio, quando fez gol contra o Chile. Eu acho que até o momento ele tem que ser o titular, mas pode me chamar de doido. Pra mim, o centroavante titular hoje da seleção brasileira tem que ser o Yuri Alberto. Tudo bem que o próximo jogo vai ser, acho que só em março do ano que vem. Tem que ver como é que vai chegar os centroavantes brasileiros até lá. Eu diria que inteiro fisicamente, talvez é o Pedro. Não tendo Pedro, pra mim é o Yuri Alberto. O Igor é bom? É, mas eu acho que nesses últimos jogos, tanto do Botafogo, tanto da seleção, pra mim mostrou que não é o cara certo pra ser o 9 da seleção brasileira. E a única forma de você encontrar o cara certo é dando oportunidades pra quem está se destacando. E eu gosto muito do Yuri Alberto. Tipo, tanto do futebol quanto do jeito dele, dá pra ver que o cara é muito do bem, tá ligado? Então, pra mim, inclusive, a análise de Corinthians e Cruzeiro vai ser postada no canal. Acho que amanhã eu vou fazer a análise e vou postar. Mas eu gosto muito do Yuri e pra mim deveria ter uma oportunidade na seleção. Já teve no passado, né, naqueles amistosos contra o Marrocos, se eu não me engano, que o Brasil perdeu, inclusive. O Yuri tava lá e, enfim, eu acho que tem que voltar a ter uma oportunidade. Pra mim, hoje é o melhor centroavante brasileiro em atualidade. Entrou o Paquetá, entrou muito bem de segundo volante, e eu acho que essa é a utilização do Paquetá. Não acho que o Paquetá tem que entrar como meio-campista. Ah, mas ele é meio-campista, camisa 10, armador no West Ham. Beleza. Olha onde é que tá o West Ham na Premier League. O West Ham é o time mais mediano que tem, é a cara do meio de tabela da Premier League, tá bom? Então, não é o suficiente para a seleção. Eu acho que o Paquetá é interessante sendo um segundo volante, como foi em alguns momentos no Flamengo e no Milan. Então, assim, meio-campista, camisa 10? Não. Mas ser o segundo volante eu acho interessante, porque, que nem eu falei, hoje o Gerson para mim é titular. Não tendo o Gerson, não tem nenhum outro que desempenhe essa função a nível alto em seleção brasileira. Então, eu acho que o Paquetá e o Gerson podem ser os segundos volantes da seleção brasileira e eu acho que a gente vai estar bem servido nessa posição. Agora, o Paquetá ser o camisa 10 meio armador da seleção, não acho que seja o suficiente. Mas entrou muito bem no jogo, fazendo a função justamente do Gerson. Os dois foram muito bem. Entrou o Martinelli no lugar do Abner, que nem eu falei, o Rafinha e o Rafinha e o Martinelli fazendo esse lado esquerdo. Não necessariamente tinha um cara fixo nessa posição. O que ficou mais recuado em vários momentos era o Rafinha, porque justamente o Martinelli tem o drible, tem a velocidade e entrou no segundo tempo, com mais gás. E o Rafinha tem muito mais visão de jogo, né? Não à toa no Barcelona virou meia, na seleção também. E mesmo da esquerda deu excelentes passes que terminaram em finalização, em chances perigosas. O Rafinha até nessa função improvisada foi bem. E o Martinelli ajudou muito na cobertura, nesse sentido, porque justamente tinha muita velocidade. E o Arsenal é uma das melhores equipes do mundo no sentido defensivo tanto em bola parada quanto em estratégia mesmo. Então, o Martinelli já tem todas essas características. Então, ajudou muito na cobertura e com a bola fez boas jogadas, bons dribles. No geral, achei que o Martinelli entrou muito bem. O André entra no lugar do Bruno, 6 por meia dúzia, dois primeiros volantes que não vai ter essa chegada à frente. Dois caras que têm um bom passe, mas que na hora de esperar um gol, não é deles que a gente tem que esperar. O Luiz Henrique
entrou fazendo essa referência mais à frente. O Luiz Henrique, assim como o Vinícius, tem a mesma característica de ser muito forte fisicamente. Então, mesmo se ele erra um drible, é difícil de roubar a bola dele porque justamente ele é muito forte. E acabou que entrou o Estevão junto, né? E o Estevão fez a função do Savinho, caindo pela direita. Inclusive, o jogador que mais foi acionado, pelo menos olhando de fora, não sei se tem estatística para isso, que mais os jogadores procuravam, na minha visão, era o Estevão. A todo momento que a bola caía do meio para a direita, já acionava o Estevão. E acabou que o Estevão, nas tomadas de decisões, nos dribles, nas finalizações, não correspondeu ainda o que ele corresponde no Palmeiras. É muito novo, é um grande jogador, tem um potencial enorme para a seleção. Mas nesse jogo, a tomada de decisão, as finalizações, o que eu critiquei do Vinícius, vou criticar o mesmo do Estevão. Faltou isso nele na partida. Mas no geral, dá para ver que os jogadores da seleção estavam procurando ele a todo momento. E o Luiz Henrique, que nem eu falei, caindo muito pro meio, né? Que nem eu falei. Hoje o Brasil tá muito escasso de centroavante, só tinha o Igor Jesus. Qual a outra opção no banco? Não tem, não tem. Entendeu? Simplesmente não tinha outro centroavante. Então, isso daí foi um erro até de convocação. Porque, por exemplo, você poderia ter levado o Evanilson. O Evanilson metendo gol à beça no Bournemouth. Já fez uma temporada espetacular pelo Porto. Recentemente fez gol até no Manchester City. Então, pô, se você consegue convocar jogador do West Ham, do Fulham, do Wolves, o que é convocar um jogador do Bournemouth também? E o momento do Evanilson é bom. Então, achei que faltou convocar o Evanilson, que já tinha sido convocado na última data FIFA, né? Porque ter só o Igor é muito pouco, né? Não à toa, no segundo tempo, o Luiz Henrique jogou improvisado fazendo essa função. Então aí foi um erro, sim, na minha visão, na convocação. Faltou uma opção para o Igor. E de novo, para mim, o centroavante titular da seleção brasileira hoje tem que ser o Yuri Alberto. Me chama de doido, pode falar o que quiser, mas eu acho que ele pode render mais do que o Igor Jesus. Eu acho que ele flutua melhor. Talvez o Igor faça um pivô melhor, mas o Yuri ataca muito melhor as costas dos defensores. É um cara que é muito móvel e metendo gol à beça. Tá um golzinho do Estevão de se tornar um artilheiro do Brasileirão, né? Já que fez gol contra o Cruzeiro. Do lado do Uruguai, o que dá para destacar? Por mais que o Brasil tenha jogado melhor, tenha tido mais a bola, não criou grandes chances claras, né? O Rocher não foi muito exigido. O Varela, na maioria do jogo, marcou muito bem o Vinícius. O Sarati, nada demais. Mas quando apoiou, foi muito bem. Se eu não me engano, o gol do Uruguai começou com um excelente lançamento dele. O Matias Oliveira, que foi uma invenção do Bielsa como zagueiro, né? Ele é lateral esquerdo. Vem sendo utilizado como esse zagueiro pela esquerda, interessante. O José Jiménez foi muito bem. Esse meio de campo inteiro foi muito bem, tanto o Gart, o Bentancur, muito técnico. O Bentancur, por mais que seja uruguaio, ele tem um estilo de jogo muito mais técnico do que o padrão uruguaio. O padrão uruguaio é de destruição, é um padrão de muito combate, muita garra, enfim. E o Bentancur se diferencia por isso, né? E são bem surgindo vários jogadores assim, né? O Bentancur, o Arrascaeta, o De La Cruz, que são uruguaios, mas o estilo de jogo muito técnico, muito acima do que é o esperado de um jogador uruguaio. O próprio Ugarte é muito técnico, o Valverde também nem se fala. Então são caras que têm o poder de marcação, da garra, naturalmente por serem uruguaios, mas tecnicamente vem se sobressaindo isso daí também. O Bentancur fez um grande jogo, é, uma leveza de distribuição de jogo espetacular. O Gart muito bem, tanto na marcação quanto na saída de jogo, e o Gart é basicamente um terceiro zagueiro em vários momentos, né? Um cara que tanto no PSG fazia isso, no United de vez em quando também. É um cara que, quando tem a bola, muitas vezes entra no meio da zaga. Faz o que o Alan fazia na época do Galo, quando o Cuca era o técnico. Entra e distribui o jogo. Acabou que não fez tanto porque o Uruguai tinha pouco a bola. Mas ele tem esse repertório, né? Eu acho que o André e o Bruno podem fazer isso pela seleção, se precisar. Mas aí é a diferença, né? O Uruguai tem o Rocher no gol, o Brasil tem o Ederson. Não faz sentido você colocar um volante para fazer a saída de jogo, porque você já tem um goleiro que tem esse quesito, né? Não tem essa necessidade de colocar um volante fazendo essa saída. Mas é uma estratégia interessante também para ter superioridade numérica na saída de jogo. O Valverde, né, se eu não me engano, deu 2 chutes no jogo, teve uma cobrança de falta para fora e o chute que foi gol. Ele tem essa finalização muito boa, no Real já mostrou isso em vários momentos e ontem não foi diferente. Golaço. No ataque, o Maxi Araújo discreto, o Darwin não jogou nada, nem tocou na bola direito. E o Pelistri é aquele jogador, cara, é o comum do comum do comum. Não é jogador para seleção, tá bom? Tudo bem que ele gerou perigo, mas é aquele ponta
que tem até um certo controle de bola, mas que a todo momento ele vai buscar fazer o simples. Então é um ponta direita, destro, toda hora abaixava a cabeça, carregava a bola, era desarmado. No momento decisivo, dá um drible a mais. Então, assim, é um ataque do Uruguai que o Max Araújo vem surgindo bem no Sporting e estava bem no México. Mas é um cara que ainda não é consolidado. O Pelistri é jogador de time médio, não à toa. Quando ele era do United, nem jogava. Aí ele é emprestado para time que briga contra rebaixamento na Espanha, agora tá no Panathinaikos da Grécia, então é um jogador mediano do mediano, tá bom? Pelo menos é o que eu enxergo. Não acho que seja jogador de nível seleção. Entrou o Rodrigo Aguirre, que vem muito bem, ex-Botafogo lá para 2016, 17, né? Tá na América do México, uma das melhores equipes do México no momento, e o Aguirre é um destaque lá. Entrou o Pumita. O Pumita entrou aberto pela direita, no lugar do Pelistri, para fazer essa dupla com o Varela. E entrou o Christian Oliveira para fazer a ponta no lugar do Araújo também. Basicamente trocou os homens de frente, para ter mais gás nesses contra-ataques. Estatísticas para a gente ir para essa reta final do vídeo. 18 chutes do Brasil, sendo só 3 a gol. Que nem eu falei, teve mais a bola, jogou melhor, propôs mais o jogo. Mas chances claras foi muito pouco, né? Só é o quê? A cada 6 chutes, um ia a gol. Então a gente pode criticar o tanto que for o Dorival. Mas chute a gol, pontaria, isso daí é questão técnica do jogador. E aí vai muito do momento de pressão da seleção brasileira. Que nem eu falei, o Vinícius, ninguém contesta, é um baita jogador. Mas na seleção, chute torto, perde pênalti, não aproveita as oportunidades. E isso espalha para todos os outros jogadores. Não o que eu tô falando de o Vinícius espalha isso. Mas do que eu tô falando de momento da seleção, de muita pressão, espalha para todos os jogadores, né? O Savinho com medo de finalizar, então acaba dando nisso, né? Uma pontaria muito ruim. E o Uruguai, 8 chutes, sendo 2 a gol. Posse de bola, 62% para o Brasil, 38% para o Uruguai. Faltas, 15 do Brasil tendo 3 amarelos, 11 do Uruguai tendo 2 amarelos. Escanteios 4 a 2 Brasil. Uruguai na segunda colocação com 20 pontos e o Brasil na quinta com 18. Queria destacar também, o torcedor do brasileiro tá muito mal acostumado. Cara, eu não tô entendendo todo esse drama pra falar que a seleção tá horrível. Cara, olha todas as outras seleções do mundo. Me fala qual que é a seleção que você olha e fala, porra, essa é a melhor. A única que eu acho que é plausível falar isso talvez seja a Espanha, cara, porque ganhou a Liga a Europa League, tem bons jogadores, mas mesmo assim é uma seleção muito jovem, que também pode acontecer uma zebraça em uma próxima Copa do Mundo, ou não passar nem de fase de grupos, como já aconteceu há alguns anos atrás. É, a maioria dos principais jogadores são muito jovens. O volante principal, que é o Rodri, está machucado. Então, assim, não tem uma seleção que se destaca mais. Ah, a Argentina é a melhor seleção da América do Sul. Beleza. Rodada passada perdeu para o Paraguai, ganhou só de 1 a 0 do Peru. Essa é a melhor seleção, entendeu? Então o nível realmente está muito competitivo. Não sei se todo mundo está muito ruim ou todo mundo está muito bom, mas não tem uma seleção que você olha e fala, essa é espetacular. Porque a gente olha a tabela. A Argentina, nessa data FIFA, sofreu contra o Peru, que é horrível, e perdeu para o Paraguai. O Uruguai, até outro dia, estava numa crise tremenda do Bielsa com os jogadores. O Equador, o principal jogador é o Valência, que não é nem titular no Inter. A Colômbia, perdeu os 2 jogos, o principal jogador não joga nem no Raio Valecano. Então, assim, todas as seleções que estão à frente do Brasil também não tem nada demais, entendeu? Todas as equipes estão numa faixa, faixa muito equilibrada, entendeu? E o Brasil acaba se enquadrando nisso daí também. Que nem eu falei, posições que eu acho que são importantes do Brasil aperfeiçoar. Lateral direita para mim é o Wanderson e o reserva tem que ser o Wesley. Na esquerda tem que encontrar algum cara mais consolidado, que passa mais confiança pro torcedor brasileiro. Não acho que o Abner seja esse cara, não acho que o Arana tem potencial para ser, mas não acho que seja esse cara também. O Alex Telles, dependendo se o Botafogo ganhar a Libertadores, eu acho válido, acho que pode passar uma confiança muito grande. No meio de campo, o Bruno não me passa toda essa confiança também, não. O André também não aproveitou muito bem as oportunidades. Esse primeiro volante também não é consolidado. Se o Casemiro voltasse a ter um nível espetacular, poderia ser. Mas hoje não tem. E o centroavante também, para mim, o Yuri tinha que ter alguma oportunidade, o Yuri Alberto. E o Pedro inteiro fisicamente é uma boa opção também. Tá? Eu acho que até no momento tinha que ter levado pelo menos um reserva, que aí hoje o momento é do Evanilson. É muito bem no Bournemouth, tá bom? Mas enfim, coisas que eu queria ver já na próxima convocação, jogadores que eu queria ver na próxima convocação, e manutenções. Eu queria que o Ederson continuasse como titular, acho uma boa.
Na direita, eu queria que fosse o Wanderson continuar. Na esquerda, eu queria que outro jogador fosse testado. O Brasil vai pra Copa, cara. O Brasil vai pra Copa. Talvez não em primeiro, não em segundo, não em terceiro, mas vai pra Copa. Então, vou ter que testar pra chegar bem. Beleza? Então, a esquerda ir testando outros jogadores. Um primeiro volante, eu acho que tem que ir testando também. E na frente, dar oportunidade pro Yuri Alberto. Se não aproveitar, pro Evanilson. Se não aproveitar, ir testando outros, tá bom? Que nem eu falei, o Brasil vai pra Copa. E esse é o momento de você testar outros jogadores. O torcedor brasileiro pode ficar até receoso, mas a gente tá na quinta colocação. Mas que nem eu falei, cara. Uma vitória aqui, o Brasil vai pra 21 pontos, tá na segunda, entendeu? E se olha pra baixo, cara, o Paraguai. O goleiro é o Gatito Fernandes, reserva do Botafogo. A Bolívia, um dos principais jogadores é o Miguelito, nem joga no Santos, que tava na Série B. A Venezuela, os principais jogadores é o Savarino, que vive um momento espetacular, o Rondon com 800 anos no ataque, o José Martínez, volante do Corinthians. O Chile, porra, segunda vitória em 12 jogos. E o Peru é horrível. Porra, entendeu? Assim, tem que testar justamente nessas posições que eu citei. Na direita, para mim é o Wanderson. Tem que testar principalmente na lateral esquerda, o primeiro volante e o centroavante. Essas são as posições que eu acho que mais tem que ser testadas. Talvez a direita com o Wanderson também, mas principalmente a lateral esquerda, o primeiro volante e o centroavante. São as posições que eu mais acho que deveriam ser testadas. Tá bom? E é isso. Craque da partida para fechar, cara. Do lado do. Deixa eu voltar aqui só pra gente fechar. Do lado do Brasil, os principais destaques para mim: Gerson, Rafinha. Entraram muito bem o Martinelli e o Paquetá. E eu queria destacar o Danilo. Muito questionado, mas quando é bem tem que. Quando vai bem tem que ser elogiado. Eu achei que foi bem. Mas o principal do Brasil pra mim é o Gerson. Muito por conta do gol também. Do lado do Uruguai, dá pra destacar o Sarate muito bem. O Jimenez muito bem. O Varela marcou muito bem o Vinícius, que é sempre uma missão muito difícil. O Bentancur muito bem distribuindo o jogo. O Valverde decisivo com os chutes de fora da área. E é isso, tá? Pra mim, o craque da partida. Deixa eu chegar a uma conclusão aqui. Putz, é difícil, hein, cara. Não tem um cara que se destacou muito, né? Vai pro Gerson, vai. Vai o Gerson, o craque da partida, mas poderia ser Danilo, sim, Danilo. Rafinha, o Jimenez, o Sarate participou no gol também. E o Valverde. O Bentancur também, beleza? Mas pra mim o craque da partida é o Gerson. Poderia ser qualquer um desses outros que eu citei. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aí embaixo pra você quem foi o craque da partida. Dessa vez é muito discutível. Tá bom? Que nem eu falei, tem vários a serem destacados. Ainda mais em um empate. Um empate é difícil de você encontrar um craque da partida. Porque não teve nenhum que foi decisivo ao ponto do time vencer, né? Da seleção vencer, no caso. Então, é isso. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para nos próximos vídeos, nas próximas análises, você ser notificado pelo YouTube. E ainda eu tô postando sempre, de vez em quando, alguns shorts, beleza? Do Dream Transfers, que é um, um quadro que eu criei no canal de suposições. Então, por exemplo, você torcedor palmeirense, trocaria o Flaco Lopes pelo Yuri Alberto? Entendeu? Então, é esse o vídeo que foi postado, o último, postado hoje, inclusive, no momento que tá saindo esse vídeo. Enfim, então, só esses destaques aí. Foi esse o vídeo, valeu e falou.